Sabe aquele jogo que você fica pensando na aventura que acabou de viver? Um jogo que você não esperava nada e entregou tudo? Sabe quando você zera Life is Strange pela primeira vez? Ou quando você mata o último colosso de Shadow of the Colossus e se pergunta: e agora? O que vai ser desse lugar? Subnáutica é um desses jogos. Ele te causa um mix de emoções, uma oscilação entre a fascinação da descoberta e o receio de se aprofundar mais. A aventura de explorar um mundo novo, mas também a aflição de não saber o que tem lá. Uma ambientação tão bem construída que, mesmo com medo, você fica imerso nesse mundo desconhecido. Um jogo que causa talassofobia, mesmo em que não tem. E no primeiro encontro com o Leviatã, você aperta Alt F4 e só volta meses depois. A história do jogo é o seguinte: 1000 anos atrás, uma civilização alienígena muito avançada, chamada de precursores, gostavam de visitar muitos planetas, descobrindo, explorando, conquistando, até que em algum momento eles contraem uma doença em um planeta desconhecido, uma doença espalhada por uma bactéria e sem cura, que ficou conhecida como Kharaa e que começa a dizimar toda a raça precursoras. Milhões e milhões de seres morrem todos os dias, e antes que fosse tarde demais, eles vão em diversos planetas fazer pesquisas em busca de uma cura. Afinal, quanto mais gente procurando, maiores são as chances de sucesso. Um desses planetas é o 4546b, um planeta oceânico quase esquecido nos confins da galáxia. Lá eles erguem uma instalação de pesquisa de doenças, os santuários, supercomputadores que eram utilizados como centro de dados. Os Warpers, que são um tipo de robôs biomecânicos que tinham o objetivo de conter possíveis fugas da bactéria, e a usina térmica para abastecer toda essa estrutura com energia. Então eles capturavam e coletavam diversas formas de vida para testar a reação deles à bactéria. E embora alguns conseguissem resistir um pouco mais do que outros, todos acabavam morrendo sem dar resultado nenhum. Com o tempo, eles descobrem os Leviatãs, os maiores predadores do planeta, e dentre eles havia a espécie Imperador do Mar, que produzia uma enzima capaz de conter a doença. Então, capturaram o espécime encontrado, que inclusive estava cuidando de ovos, e construíram a instalação primária de contenção, um ambiente controlado, capaz de manter o Imperador e seus ovos vivos enquanto eram estudados mais a fundo. Não demorou para os precursores descobrirem que o espécime capturado era muito velho, por isso a enzima não conseguia curar, apenas conter a doença. Então deduziram que os filhotes que estavam nos ovos seriam capazes de produzir uma enzima mais potente, que poderia ser a cura que eles tanto procuravam, e começaram a induzir a eclosão forçada de um dos ovos. A Imperatriz, eu digo Imperatriz porque aquela capturada era uma fêmea, mas o nome da espécie é Imperador do Mar. Então, quando eu falar Imperatriz, estou me referindo a ela, tudo bem? Porque eu acho que fica melhor. Bem, a Imperatriz tentou se comunicar com os precursores, pois a espécie Imperador do Mar também era bem evoluída e conseguia se comunicar telepaticamente com outros seres vivos. E essa habilidade vai ser muito importante no futuro. Mas ela tentou se comunicar com eles, pedindo que não forçassem o nascimento do seu bebê. Mas seja porque eles não conseguiam ouvi-la, ou porque quiseram ignorá-la, os precursores continuaram tentando eclodir aquele ovo. E acabou que chegou numa hora que o ovo eclodiu. Porém, pelo fato de ter nascido de forma prematura e não natural, o bebê morreu poucas horas depois. Os precursores chegaram a cogitar tentar de novo com os outros ovos, mas concluíram que possivelmente o resultado seria o mesmo. Eles debateram sobre o que fazer agora, e decidiram deixar os ovos restantes contidos no berçário, que os mantinham vivos, e começaram a olhar para as outras espécies de Leviatã que haviam no planeta. Depois de desistirem da Imperatriz, os precursores foram atrás dos outros Leviatãs, buscando algum que também produzisse a enzima. E após diversos estudos, perceberam semelhanças entre o Imperador do Mar com outra espécie de Leviatã, o Dragão do Mar, que ao contrário da Imperatriz, eram bem hostis e não gostavam muito de serem perturbados. E com a dificuldade de estudar os dragões do mar de perto, os precursores decidiram coletar um ovo e o levaram à instalação de pesquisa de doenças e analisá-lo. Porém, a mamãe não gostou nada de descobrir que seu filhote
havia sido levado e rastreou o seu bebê até onde ele estava. Os cientistas que estavam dentro da instalação sentiram uma forte pancada que fez a base inteira tremer. Segundos depois, outra, e depois mais outra. Ao olharem para fora, viram uma mamãe dragão do mar furiosa atacando sem piedade a base. E incapaz de resistir aos repetidos e pesados golpes de um Leviatã, cedeu, matando todos os 7 precursores que estavam lá dentro. E a dragão do mar conseguiu recuperar o seu filhote, mas acabou morrendo logo depois, devido aos ferimentos causados enquanto ela batia na grossa parede da instalação. E de quebra, a bactéria Cará, que até então estava contida, foi liberada e de forma rápida se espalhou por todo o planeta, matando e extinguindo inúmeras espécies em pouquíssimo tempo, incluindo os últimos imperadores do mar, que estavam livres. Após o desastre, os precursores instauraram uma quarentena planetária e construíram a arma de execução de quarentena, uma arma laser que impedia que qualquer nave entrasse ou saísse do planeta, e mantiveram os Warpers funcionando. Em uma tentativa inútil de conter a doença, o planeta estava condenado. Aceitando o fracasso, alguns precursores, que eu entendo como os mais inteligentes, armazenaram suas consciências nos santuários, para evitar que todo o conhecimento deles fosse perdido. O restante retornou ao planeta natal, e com a falta de sucesso nos outros planetas, a raça dos precursores foi extinta pouco tempo depois. A Imperatriz ouvia tudo que os precursores falavam, e, sabendo o que havia acontecido, usou da sua capacidade telepática para atrair Peppers, aquele peixinho do olho grande e amarelo, através dos dutos que levavam água do oceano até a instalação de contenção. Cobria eles com a enzima enfraquecida, aquele rastro laranja que ela deixa por onde passa, e fazia eles voltarem ao planeta, conseguindo conter o avanço da doença e impedindo que a vida fosse extinta. Avançamos 990 anos no futuro. Com a ajuda da Imperatriz, que havia estado todo esse tempo na instalação de contenção, a vida voltou a alguma normalidade, que infelizmente não durou para sempre. A Degaz era uma nave de transporte mongol que pertencia à Torgal Corporation e estava fazendo sua missão de rotina quando decide fazer um desvio da rota habitual para visitar um planeta que não era muito conhecido, o 4546b. Mas durante a aproximação, a nave é atingida pela plataforma de execução de quarentena, que ficou sendo abastecida com energia de forma autônoma pela usina térmica. Dos 6 tripulantes da Degaz, apenas 3 sobrevivem à queda. Paul Torgal, dono da empresa Torgal Corporation, Bart Torgal, que era filho do Paul e vice-presidente da empresa, e Marguerite Maida, uma mercenária privada contratada para proteger a nave de ataques piratas. Eles flutuam à deriva por vários dias, em um bote salva-vidas, até chegarem em uma ilha e conseguirem se instalar. Lá eles constroem uma base, plantações, observatórios e sobrevivem lá por um tempo. Até que um dia, enquanto Maida caminhava pela ilha, ela encontra uma tábua estranha, que emitia uma luz roxa própria e tinha um escrito diferente, um indício de que eles não eram os primeiros habitantes daquele lugar. Enquanto discutiam a origem daquele objeto, as fortes e constantes tempestades causam um deslizamento de terra, soterrando parte da base e destruindo os canteiros de comida, que força eles a mudarem de lugar. Por indicação de Maida, erguem uma segunda base em um sistema de cavernas submersas, além de diversas fundações ao redor do lugar para Bart poder estudar a fauna e flora do ambiente. Os dias foram passando, Bart fazendo suas pesquisas, Maida ajudando ele trazendo peixes e plantas para analisar, com a relação deles sendo bastante amigável. Mas Maida e Paul eram cada vez mais ariscos um com o outro, sempre discutindo sobre o que fazer e o que seria melhor para a equipe. Até que um dia, em um scanner, Bart detecta uma coisa grande se movendo nas profundezas, e Maida imediatamente relaciona com a parte da nave deles, e dizem que precisam se mover para mais fundo. E apesar de inicialmente Paul discordar, com o tempo acaba cedendo às insistências de Maida, e eles se mudam para uma terceira base, construída a 500 metros de profundidade. E não demoraria para perceberem que deveriam ter ficado na superfície.
Na terceira base, Bart continuou suas pesquisas e em algum momento eles encontram uma outra tábua, que dessa vez emitia uma luz laranja, que reforça o fato de não serem os primeiros habitantes do planeta. Depois de um tempo, Bart descobre a existência da bactéria Cará e deduz que não somente eles três, mas todas as criaturas do planeta estavam infectadas e logo começam a estudar alguma cura. Margaret, com sua experiência em caça, era responsável de trazer espécimes para Bart analisar. E um belo dia, ela simplesmente sai com o submarino do grupo e volta com um Leviatã ceifador quase morto para Bart estudar. Paul fica furioso, acusando Maida de colocar a vida de todos em risco, levando uma coisa daquela até eles. E enquanto Bart tentava acalmar os ânimos, um segundo Leviatã ceifador aparece, destruindo tudo, jogando os três para fora da proteção da base. Imediatamente o Leviatã se vira na direção dos pobres indefesos, avançando na direção de Paul, e Maida o ataca com um pedaço de metal que ela usava como faca. A criatura, pela dor do aço perfurando a sua pele, nada em direção às profundezas, levando Maida junto, e Paul é devorado por uma criatura. Bart, o único sobrevivente, retorna à superfície e sobrevive por um tempo, com a doença piorando cada vez mais, tendo o que ele pensava serem visões, mas era a Imperatriz tentando se comunicar com ele, mas sem sucesso. Até que ele acaba sucumbindo à doença e morre sozinho, transformando o planeta, mais uma vez, em uma tumba. 10 anos depois, a Alterra, uma das maiores e mais poderosas organizações do universo de Subnáutica, envia sua mais nova nave, a Aurora, para uma missão de resgate no planeta 4546b, onde investigariam o destino da Degase, que o último contato havia sido 10 anos antes, quando eles se aproximavam do planeta. A gente já sabe que tá todo mundo morto, mas eles não sabiam. Ao se aproximarem do planeta, a nave usa um scanner planetário para tentar localizar algum sobrevivente, ou os destroços da nave. E durante a missão, a Aurora também é atingida pela arma e cai no planeta. Esse é o ponto em que o jogo começa. Você é o chefe de manutenção de sistemas não essenciais, Riley Robinson, que consegue entrar em uma cápsula de sobrevivência e sobreviver ao acidente, apesar de tomar uma porrada na cara. Eu acabei de contar a história do jogo aqui, só que o que eu contei aconteceu antes de nós cairmos neste lugar. Você assistir alguém falando não se compara à experiência de viver esse mundo, de navegar em alguma direção aleatória e encontrar um bioma novo, com criaturas novas, de se perder dentro de uma caverna e se desesperar porque não consegue sair, de construir sua própria base e moldá-la do seu jeito, de ouvir um som estranho vindo do fundo do mar, sentir um frio na sua espinha e um medo que você não esperava sentir, de ouvir um Leviatã e saber que ele está perto de você, mas não saber exatamente onde ele está. Você viu alguns biomas, viu os animais, viu os Leviatãs, mas eu tomei cuidado de não mostrar onde ficam e nem como achá-los. E também não mostrei os diálogos que você encontra pelo jogo e nem como é o final do jogo. Eu mostrei muita coisa, mas não mostrei tudo, para aquela pessoa que for jogar pela primeira vez ainda ter a experiência da descoberta, ainda poder explorar e se deparar com algo novo, de ler os diálogos e se aprofundar ainda mais na história. Eu poderia contar muito mais aqui, mas acho que é justo você mesmo viver esta incrível aventura. E se você já viveu, não custa nada viver de novo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até uma próxima.